Vamos pensar numa terra bem na foz do maior rio do mundo. Um lugar que, sabe, no papel pertencia a um império, mas na prática era um verdadeiro campo de batalha para todo mundo. Pois é, essa é a história de como o Amapá, que é a porta de entrada da Amazônia, foi literalmente forjado no fogo da ambição colonial. E aí fica a pergunta que, na verdade, define toda essa história, né? Se um tratado deu essa terra para a Espanha, como é que ela acabou se tornando brasileira? A resposta, olha só, mostra como a realidade, o que acontece de verdade no lugar, é muito mais forte do que qualquer linha desenhada num mapa. Então vamos juntos desvendar esse mistério. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar com uma simples linha no mapa, aquela reivindicação espanhola. Depois, a gente segue os primeiros exploradores, né, se aventurando em águas desconhecidas. Daí, vamos ver como outros invasores chegaram e mudaram o jogo todo, forçando Portugal a um contra-ataque que, no final das contas, criou uma fronteira totalmente nova no meio da selva. Então, vamos lá. Para entender o Amapá de hoje, a gente precisa voltar um bocado no tempo, lá para a Europa do século XV. Foi lá que um tratado super audacioso tentou basicamente dividir o mundo inteiro entre duas nações. Pois é, em 1494 surge o famoso Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Novo Mundo. E aquela linha desenhada no mapa dava à Espanha o direito legal sobre a foz do Amazonas. Só que era só isso, um direito no papel. Uma posse teórica sobre uma terra que, na verdade, nenhum europeu conhecia ou controlava de fato. Mas claro, né, ter o direito no papel não adianta nada se você não for lá ver o que tem. Para a coisa virar realidade, precisa de exploração. E foram justamente os navegadores a serviço da Espanha que se lançaram primeiro para mapear essa costa e seus rios gigantescos. E olha, a coisa foi rápida e bem intensa. Primeiro, Américo Vespúcio, em 1499, logo depois Pinzon, em 1500, e aí vem aquela jornada épica do Francisco Orellana, descendo o rio Amazonas inteirinho a partir de 1541. O ponto em comum de todas essas expedições eram espanholas, o que, claro, reforçava a ideia de que aquela região pertencia a Madrid. Só que, como a gente já falou, direito no papel não segura a terra. Sem controle de verdade no chão, não vale nada. E é exatamente aqui que o grande conflito da nossa história começa. É quando outras nações europeias, loucas por recursos, simplesmente decidiram que aquele tratado entre Espanha e Portugal, não valia para elas. É o clássico choque entre a teoria e a prática, né? A Espanha tinha o papel, o direito legal, mas o valor estratégico da Foz do Amazonas era enorme, simplesmente grande demais para ser ignorado. E aí, os concorrentes começaram a chegar. Foram construindo feitorias e desafiando o controle espanhol não com nais papelada, mas com gente lá, com presença física. E não era só um rival, não. A Foz do Amazonas virou um verdadeiro imã. Chegaram franceses, ingleses, holandeses, até irlandeses. De repente, a ameaça não vinha de um lugar só, vinha de toda a Europa. E isso, claro, deixou Espanha e Portugal em estado de alerta máximo. E é bem nesse ponto que a história dá uma virada, daquelas de cinema, sabe? Uma crise de sucessão lá na Europa deu a Portugal a brecha que eles precisavam. Uma chance não só de se defender, mas de partir para o ataque e reivindicar a Amazônia para si. Essa virada tem nome: União Ibérica. Durante 60 anos, Portugal e Espanha passaram a ter o mesmo rei. E aí, aquela linha do Tratado de Tordesilhas, de repente perdeu todo o sentido. Pensa bem, para os colonos portugueses que já estavam no Brasil, avançar para a Amazônia não era mais invadir a terra dos outros, era expandir dentro de um mesmo e gigantesco império. Foi a oportunidade de ouro. E Portugal, claro, não perdeu tempo. A estratégia foi muito bem pensada, implacável e se baseava em 3 pilares. Primeiro, a administração. Criaram a Capitania do Cabo Norte. Segundo, a defesa. Construíram fortes em pontos superestratégicos. E terceiro, a ocupação. Usaram as missões religiosas para controlar o território e, claro, a população nativa. A religião, nesse contexto, virou uma ferramenta de colonização poderosíssima. O território foi literalmente dividido entre as ordens religiosas. Os jesuítas ficavam com uma área, os franciscanos com outra. Na prática, esses missionários não eram só líderes espirituais, de jeito nenhum. Eles eram os verdadeiros administradores de enormes pedaços da Amazônia, controlando a terra e a mão de obra indígena. Ok, então,
Portugal já tinha o controle militar e o religioso, mas faltava uma última peça para garantir o domínio de vez, uma economia que funcionasse. Chegou a hora de transformar aquela fronteira de guerra numa colônia que desse lucro. E a base dessa economia eram as famosas drogas do sertão. Calma, não tem nada a ver com narcóticos, tá? Esse era o nome que davam para produtos valiosíssimos extraídos direto da floresta. Eram esses produtos que moviam a economia da região. Mas que drogas eram essas, afinal? Eram as riquezas da floresta, coisas que a Europa queria muito. Especiarias como cravo e canela, o guaraná, que era um energético, corantes como o urucum e, claro, a castanha. A floresta era, literalmente, a mina de ouro daquela colônia. Só que para extrair toda essa riqueza era preciso segurança e organização. Então, para proteger essa nova economia, a coroa portuguesa investiu pesado. Construiu uma rede de fortes e vilas, tudo projetado para uma coisa: tornar a presença deles permanente e o controle indiscutível. O momento-chave nesse tudo foi o ano de 1688. Foi quando fundaram a Fortaleza de Santo Antônio. Esse foi o primeiro grande forte português que realmente fincou a bandeira na região, sabe? Serviu como um centro de poder e também para intimidar qualquer um que pensasse em invadir. E a lógica era simples. Onde tinha um forte, logo surgia uma vila. A velocidade com que eles ocuparam um território é impressionante. Em pouco mais de 10 anos, Portugal fundou os principais centros urbanos da região, incluindo a que viria a ser a capital, Macapá. O recado era bem claro: nós chegamos para ficar. Mas, fortes e vilas vazias não servem para nada. Faltava gente. Então, o passo final, e talvez o mais crucial da estratégia portuguesa, foi trazer colonos para habitar essa nova fronteira. E para povoar essa fronteira, a coroa portuguesa agiu quase como uma agência de reassentamento. Trouxeram famílias inteiras de ilhas como os Açores e a Ilha da Madeira, e até de uma colônia portuguesa lá na África. Isso não foi por acaso, não. Foi um esforço planejado, deliberado, para colocar ali uma população leal e criar raízes portuguesas bem fundas naquela terra tão disputada. E foi assim que tudo aconteceu. O que começou como uma simples linha no mapa espanhol acabou se tornando uma fronteira brasileira, forjada, como se diz, com a cruz e com a espada. A identidade do Amapá nasceu justamente dessa mistura de estratégia militar, exploração econômica e, por que não, engenharia social. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Que tipo de legado uma fundação tão focada em defesa e em extrair recursos deixou para o futuro do Amapá e de toda a Amazônia?